Algumas histórias parecem começar pelo herói errado. E a de Gideão é uma dessas histórias em que Deus escolhe exatamente a pessoa que ninguém mais escolheria para enfrentar o impossível. Enquanto o povo vivia oprimido por invasores que saqueavam tudo o que plantavam, Gideão se escondia para malhar trigo em um lagar, tentando sobreviver sem chamar atenção. Longe de qualquer ideia de coragem ou liderança, é justamente ali, no esconderijo, que o mensageiro divino o encontra. Não em um trono, nem em um campo de batalha, mas no lugar mais improvável, chamando-o de homem valente antes que qualquer ato de valentia tivesse acontecido. Entre dúvidas, pedidos de sinais e um exército que encolhe até o limite do ridículo. A trajetória de Gideão revela um padrão desconfortável. Deus insiste em começar por onde nós enxergamos fraqueza, medo e insignificância. Neste vídeo, vamos acompanhar a jornada de Gideão, passo a passo, do medo ao confronto, do esconderijo à liderança, e descobrir o que essa escolha improvável nos diz sobre a coragem, a fé e sobre quem realmente nós subestimamos, inclusive em nós mesmos. Se essa história fala com você, já deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa série sobre os heróis mais improváveis da Bíblia. Antes de Gideão, antes da batalha, antes do anjo debaixo da árvore, havia um povo que havia esquecido quem era, e uma terra que havia esquecido o que poderia ser. Esta era a terra prometida a Abraão, a Isaque, a Jacó, conquistada palmo a palmo por Josué com fogo e espada. Mas uma geração depois de Josué, o povo já havia esquecido o custo do que possuía. O ciclo havia se repetido tantas vezes que parecia destino. Israel pecava. O inimigo chegava, Israel clamava. Deus enviava um libertador, mas cada geração precisava aprender essa lição por conta própria, como se a anterior nunca tivesse existido. Canaã era uma armadilha perfeita para o coração humano. Cada colina tinha seu altar. Cada cidade tinha seu Deus. Cada festividade pagã era mais colorida, mais sensual, mais imediata do que a fé austera que os havia libertado do Egito. E então vieram os midianitas, não como um exército que conquista e ocupa, mas como uma praga que volta todo ano, na época da colheita, para levar tudo o que Israel havia plantado, por 7 anos consecutivos, no momento exato em que as colheitas amadureciam. Os midianitas desciam sobre Israel como gafanhotos. E essa comparação não é poética, era literal. Os textos dizem que eram tantos que não podiam ser contados. Os israelitas não apenas perdiam as colheitas, perdiam os animais, as tendas, os utensílios. Perdiam a dignidade de alimentar os próprios filhos. Perdiam a memória de quem haviam sido. As montanhas de Israel estavam pontilhadas dessas famílias escondidas, nas frestas das rochas, nas grutas das encostas, nos vãos das pedras. Um povo de pastores e agricultores reduzido a refugiados na própria terra. E então Israel clamou ao Senhor. Não era a primeira vez. Não seria a última. Mas cada clamor genuíno sempre encontrava resposta, mesmo quando a resposta chegava de um lugar inesperado. A resposta de Deus não chegou com trovão ou visão espetacular. Chegou debaixo de um carvalho, numa tarde comum, junto a um homem que não havia pedido para ser escolhido e não queria ser herói. O lagar era um buraco na pedra feito para pisar uvas, não para bater trigo. Mas Gideão o usava assim porque era escondido, baixo, invisível para os olhos midianitas que patrulhavam o vale. O anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho de Ofra. Não chegou em nuvem de glória. Sentou como alguém que está esperando, como alguém que já sabe o que vai acontecer. O Senhor é contigo, homem valente. 6 palavras que chegaram como um paradoxo. O Senhor estava com ele, enquanto ele se escondia com medo. Homem valente, enquanto debulhava trigo num buraco para não ser visto. E Gideão respondeu:
não com reverência imediata, não com prostração. Respondeu com uma pergunta carregada de 7 anos de sofrimento acumulado. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Era a pergunta mais honesta que alguém podia fazer. Não era blasfêmia, era dor. E Deus, como frequentemente faz com as perguntas impossíveis, não respondeu à pergunta. Deu uma missão. Vai com esta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Não te enviei? A força mencionada não era muscular, não era militar. Era a única força que Gideão ainda tinha. A coragem de ter feito a pergunta, Gideão respondeu com a lógica da humildade real. Minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Era uma resposta completamente verdadeira e completamente irrelevante para o propósito divino. A resposta divina foi a que atravessa todos os séculos. Eu serei contigo. Não uma promessa de facilidade, não uma garantia de ausência de medo, apenas a presença, que era, no fundo, tudo o que havia sempre sido suficiente. Gideão pediu um sinal, não para duvidar, mas porque o sinal era a única linguagem que seu coração ainda entendia com clareza. Depois de 7 anos de silêncio aparente, ele precisava de algo que pudesse tocar. O anjo pediu que colocasse a oferta sobre a pedra. Gideão obedeceu, e quando a ponta do cajado tocou a carne e o pão, fogo saiu da pedra e consumiu tudo, e o anjo desapareceu. O fogo consumiu a oferta, e o mensageiro desapareceu. E Gideão percebeu com horror crescente que havia falado cara a cara com mais do que um anjo, e que, segundo a tradição israelita, ver o Senhor face a face significava morte. E então a voz chegou de algum lugar sem origem. Paz seja contigo. Ene ou temas, ene ou morrerás. E Gideão construiu ali mesmo um altar de pedra e o chamou de O Senhor é Paz. Jeová Salão, o primeiro altar construído por um homem apavorado. Naquela mesma noite, sem tempo para processar o que havia experimentado, Deus veio de novo. E a primeira ordem não era convocar um exército, era destruir o altar de Baal na própria cidade de Gideão, na propriedade de seu próprio pai. O altar de Baal, de Ofra, era público, era estabelecido, era provavelmente frequentado pelo próprio pai de Gideão. Destruí-lo era um ato político além do religioso. Era uma declaração de guerra contra o consenso social da cidade. Gideão obedeceu, mas o fez de noite. O texto sagrado não esconde isso, não o desculpa, não o glorifica. Apenas registra: ele teve medo de sua família e dos homens da cidade, e fez de noite o que deveria ter coragem de fazer de dia. Com machados de pedra e bronze, eles derrubaram o altar de Baal. Com serras e cordas, abateram o poste de Azerá, e com a madeira do poste, construíram um altar ao Senhor e ofereceram o touro de seu pai como holocausto. Quando o sol nasceu sobre Ofra naquela manhã, os homens da cidade encontraram o altar destruído, o poste abatido e, no lugar de ambos, um altar novo com as cinzas de um holocausto ainda fumegando. A investigação foi rápida. Os servos de Gideão eram 10 homens. Alguém havia visto, alguém havia ouvido. E quando o nome de Gideão, filho de Joás, foi pronunciado, a multidão foi até a casa do pai exigir o filho para morrer. Joás, o pai, o mesmo homem que havia construído o altar de Baal, teve naquele momento a resposta mais surpreendente da história do incidente. Se Baal é um deus, que ele mesmo se defenda de quem derrubou seu altar. Era uma pergunta que não tinha resposta. Se Baal precisava de homens para se vingar, então, ou Baal não era Deus, ou os homens estavam servindo a algo que não merecia ser servido. A multidão ficou em silêncio. Gideão recebeu um novo nome naquele dia: Jerubaal. Que Baal contenda com ele. Era uma ironia perfeita. O destruidor do altar havia se tornado uma lenda antes de empunhar uma espada. E então o texto diz algo que muda tudo. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Ene o cobriu. Não desceu sobre ele. A palavra hebraica usada é labar. Vestiu. Gideão se tornou o uniforme do Espírito.
Com a trombeta de chifre de carneiro nos lábios, Gideão soprou o chamado de guerra por toda a região de Manassés. E a mesma trombeta ecoou pelas tribos de Aser, Zebulon e Naftali. Um chamado que ninguém esperava. 32.000 homens responderam, pastores com cajados transformados em lanças improvisadas, agricultores com foices de bronze, artesãos com martelos de pedra. Não era um exército, era um povo com raiva acumulada de 7 anos. Mas Gideão ainda duvidava. E antes de levar esses homens para a morte, precisava de mais um sinal. Desta vez, pediu algo que nenhum comandante militar em sua sã consciência pediria: que um velo de lã ficasse molhado enquanto o chão ao redor permanecia seco. Na madrugada, Gideão foi ao local antes do sol. O chão estava seco e duro como pedra, e o velo estava tão embebido de orvalho que ele torceu água suficiente para encher uma tigela inteira. E então Gideão pediu o inverso: velo seco, chão molhado. Sabia que era demais pedir. O texto diz que pediu com vergonha: não se acenda a tua ira contra mim. Mas pediu assim mesmo, porque havia algo profundamente humano nessa insistência por certeza. Com os 2 sinais cumpridos, Gideão acordou cedo. Estava pronto, ou pelo menos tão pronto quanto um homem assustado pode estar. E então Deus disse a ele algo que desfez tudo o que ele havia construído: o povo que está contigo é demais para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a sua própria mão o salvou. A lógica de Deus sempre inverte a lógica humana. A instrução foi simples e brutal. Quem tivesse medo, podia ir embora. Gideão proclamou a dispensa, e 22.000 homens viraram as costas. 2/3 do exército foi para casa antes do sol do meio-dia. Restaram 10.000. E Deus disse: ainda são demais. E então veio o teste mais estranho da história militar de qualquer civilização. Como um homem bebe água, apenas 300 homens beberam lambendo a água com as mãos, mantendo os olhos na paisagem ao redor. Os outros 9.700 foram dispensados. 300 homens contra um exército tão numeroso que os textos comparam a gafanhotos, e cujos camelos eram como a areia do mar de tantos que eram. A matemática era impossível. Esse era o ponto. Naquela noite, Deus veio a Gideão pela 3ª vez, e desta vez trouxe um presente inesperado: a instrução de descer sozinho ao acampamento inimigo para ouvir o que eles estavam dizendo. Deus acrescentou: e se tiveres medo de descer, desce com teu servo Pura. Era a permissão mais graciosa que um Deus poderia dar a um homem assustado. Não era fraqueza permitida, era humanidade acolhida. Gideão e Pura desceram a encosta na escuridão completa. Cada pedra que rolava era um coração parado. Cada sombra que se movia era um sentinela. E o acampamento inimigo crescia à medida que desciam. Na borda do acampamento, entre as tendas externas, um soldado midianita estava contando um sonho para seu companheiro. E o sonho era sobre um pão de cevada que rolou morro abaixo, bateu numa tenda e a derrubou completamente. O segundo soldado interpretou o sonho imediatamente, sem hesitar, sem buscar sacerdote ou adivinho. Isso não é senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou em nossas mãos e todo o acampamento na mão dele. O medo de Gideão estava no coração dos inimigos. Deus havia feito a metade psicológica da batalha antes que uma única trombeta fosse soprada. O exército midianita já havia perdido sem saber. Ali mesmo, no território inimigo, a poucos metros de sentinelas armadas, Gideão se prostrou com o rosto na terra e adorou. Era o gesto mais corajoso que havia feito até então. Gideão e Pura subiram a encosta de volta com um passo diferente do que haviam descido. E quando chegaram ao acampamento israelita, Gideão acordou cada homem com 3 palavras: levantai-vos, o Senhor entregou. O plano de batalha era simples como loucura. Cada homem receberia uma trombeta de chifre, um jarro de barro e uma tocha acesa escondida dentro do jarro. Ene, ou espadas. Ene, ou arcos. Ene, ou escudo. Jarros e tochas. Gideão dividiu os 300 em 3 grupos de 100.
cada grupo posicionado numa das 3 encostas ao redor do acampamento midianita. A geometria da armadilha era perfeita, e o inimigo dormia no centro dela sem saber. Era a 3ª vigília da noite, o turno das 3 da manhã, quando os guardas acabavam de ser trocados e ainda estavam entorpecidos pela sonolência. O momento em que a mente humana está no seu ponto mais baixo de defesa. E Gideão baixou o braço. 300 jarros quebraram simultaneamente. O som foi como trovão múltiplo. 300 tochas explodiram no escuro das 3 encostas ao mesmo tempo. E então 300 trombetas soaram. E 300 vozes gritaram: a espada do Senhor e de Gideão. O que aconteceu dentro do acampamento midianita nos minutos seguintes foi o colapso de um exército por suas próprias mãos. Na escuridão total, com gritos vindos de 3 direções e fogo nas encostas, cada sombra era inimigo. Os 300 israelitas não avançaram. Ficaram em posição. Mantiveram as tochas. Continuaram soando as trombetas e observaram o maior exército que haviam visto na vida destruir a si mesmo sem que uma única espada israelita fosse desembainhada. O exército midianita fugiu para o Jordan, ou para a terra de Bet-sita, para Abel-meolá. Correram em direção ao deserto de Arabá e correram durante a noite inteira. Quando o sol nasceu sobre o vale de Jezreel, os 300 israelitas desceram ao acampamento abandonado. O que encontraram não eram os restos de uma batalha. Era o inventário de uma fuga. Gideão enviou mensageiros para Naftali, Eiser e Manassés para perseguir os fugitivos, e convocou também os homens de Efraim para cortar as passagens do Jordão. Os que havia dispensado voltavam agora, mas para uma vitória já decidida. Os efratenses capturaram 2 príncipes midianitas, Oreb e Seebe, e os executaram. Quando vieram a Gideão com as cabeças deles no lado leste do Jordão, Gideão já estava perseguindo os 2 reis. Os efratenses ficaram furiosos por não terem sido chamados desde o início. Gideão respondeu com uma diplomacia que revelava inteligência além do campo de batalha. A rebusca de Efraim vale mais do que toda a vindima de Abiezer. Mas quando Gideão e seus 300 chegaram exaustos à cidade de Sucote, pedindo pão para homens que haviam lutado a noite toda, os líderes da cidade recusaram e fizeram questão de fazer isso com desprezo. Os príncipes de Sucote disseram: já está a mão de Zebá e Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Era uma aposta, e eles escolheram o lado errado. Gideão fez uma promessa que soou como ameaça, porque era: quando eu voltar vitorioso, eu vos ferirei as carnes com espinhos do deserto e com abrolhos. Os homens de Sucote deveriam ter acreditado nele. Peneel repetiu a recusa, e Gideão fez a mesma promessa, desta vez acrescentando que derrubaria a torre da cidade quando voltasse. Eles também não acreditaram. Também errou. Gideão avançou para Nobá e Jogbeá, pelo caminho dos que habitavam em tendas, atacando o acampamento quando o inimigo se sentia seguro. A estratégia de surpresa havia funcionado uma vez, ele a usou de novo. Zebá e Salmuna, os 2 reis midianitas, foram capturados, e o exército que ainda restava foi dispersado. A campanha havia terminado, mas para Gideão, uma conta pessoal ainda estava em aberto. Gideão perguntou a Zebá e Salmuna como eram os homens que mataram no Monte Tabor. Eles responderam: eram como tu, cada um com a aparência de filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos. E então Gideão pediu ao seu filho mais velho, Jeter, que os matasse. O menino era jovem. O texto sugere adolescente. Cito ficou imóvel com a espada na mão, paralisado pelo peso do momento. Os reis midianitas viram a hesitação e disseram ao próprio Gideão: levanta-te tu mesmo e mata-nos, porque, como é o homem, assim é a sua força. Preferiram morrer pela mão de Gideão a serem mortos por um menino assustado. Gideão se levantou e os matou, e tomou os ornamentos em forma de lua crescente que estavam no pescoço dos camelos deles. Era o troféu de uma guerra que havia começado num lagar escondido. Gideão voltou a Sucote e cumpriu a promessa. Capturou 77 homens, líderes
e anciãos da cidade, e os castigou com espinhos do deserto e abrolhos, exatamente como havia prometido. E foi a Penom, derrubou a torre e matou os homens da cidade. A palavra de Gideão era exata como uma medida, nem mais, nem menos do que o que havia dito. Então os homens de Israel vieram a Gideão com uma oferta que qualquer homem de seu tempo teria aceitado, sem hesitar. Reina sobre nós, tu e teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste da mão dos midianitas. E Gideão disse: Não, não reinarei sobre vós, nem meu filho sobre vós. O Senhor reinará sobre vós. Era a resposta mais nobre de sua trajetória, e seria a última vez que lhe acertaria completamente. Mas então, Gideão fez um pedido. Apenas os brincos de ouro do espólio. Cada guerreiro havia recebido a sua parte, e os midianitas usavam brincos de ouro, como era costume entre os ismaelitas. Ele queria o ouro, 1.700 ciclos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de lua, os colares e as vestes de púrpura dos reis, nem as correntes dos pescoços dos camelos. Era uma fortuna de proporções reais. Com esse ouro, Gideão fez um éfode, uma vestimenta sacerdotal. Não pediu a nenhum sacerdote que a fizesse, não consultou nenhum levita, não perguntou ao Senhor se devia fazê-lo. Simplesmente fez. O éfode foi colocado em Ofra, a cidade de Gideão, e todo o Israel foi a Ofra a prostrar-se diante dele. O texto sagrado registra sem eufemismos. Tornou-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. O mesmo homem que havia destruído o altar de Baal, amando de Deus, havia criado, amando apenas do próprio coração, um novo objeto de adoração desviada. A ironia é quase cruel em sua precisão, mas o texto continua. E a terra descansou 40 anos nos dias de Gideão. 40 anos. Uma geração inteira de paz, de colheitas não destruídas, de crianças que cresceram sem conhecer os midianitas. Gideão teve 70 filhos, pois tinha muitas mulheres, e uma concubina em Siquém, cidade de população mista, que lhe deu mais um filho. Esse filho recebeu o nome de Abimeleque. Em hebraico, meu pai é rei. E Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. O homem que havia batido trigo escondido no lagar morreu em paz. Foi enterrado ao lado do pai. E mal a terra cobriu Gideão, Israel voltou a prostituir-se com os Baais. E não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos ao redor. O texto não demora para dizer isso. Não houve intervalo, e não fizeram bondade à casa de Jerubaal, que é Gideão, segundo todo o bem que havia feito a Israel. O texto bíblico é implacável neste diagnóstico. Não apenas esqueceram a Deus, esqueceram também o homem. Abimeleque foi a Siquém, a casa dos irmãos de sua mãe, e com o dinheiro do templo de Baal-Berit, 70 ciclos de prata, contratou homens vazios e levianos que o seguiram, e foi à casa de seu pai em Ofra, e matou seus irmãos, os 70 filhos de Jerubaal, sobre uma mesma pedra. 70 homens, uma pedra. O legado de Gideão, destruído num único ato de ambição, mas um escapou. Jotão, o filho mais jovem de Gideão, se escondeu. O mesmo Jotão, que anos antes havia tremido com a espada na mão diante dos reis midianitas, agora fugia para salvar a única coisa que podia salvar: sua voz. Do alto do monte Garizime, Jotão gritou para os homens de Siquém uma parábola sobre árvores que foram eleger um rei. A oliveira recusou, a figueira recusou, a videira recusou, e o espinheiro disse sim. O espinheiro que aceitou ser rei disse às outras árvores: se em verdade me ungis por rei, vinde a bregar, vós a minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Era uma maldição com formato de parábola. Jod, o fúrio, foi para Bir, e ficou lá com medo de seu irmão Abimeleque.
E a história de Gideão, o libertador, passou para a história de Abimeleque, o fratricida, e durou exatamente 3 anos. A história de Gideão não é uma história de herói sem falha. É uma história de homem completo, com o medo real de um homem assustado, a fé vacilante de alguém que precisa de 3 sinais para acreditar, e a grandeza genuína de quem disse não ao trono quando podia dizer sim. E o que permanece de Gideão atravessando 3.000 anos é a imagem mais simples possível. Um homem agachado num buraco na pedra, batendo trigo às escondidas num dia comum, que disse sim a uma chamada que ele não pediu, para uma missão que ele não escolheu, com um medo que ele nunca escondeu.